Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, o capítulo de número 8 do livro de Jó. Bildade responde a Jó. Depois de Jó ter contendido com Deus, o capítulo 7 tem este título, Jó contende com Deus. Capítulo 8, Bildade afirma a justiça de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. Convide pessoas para estarem conosco, meditando nesse livro que fala sobre o sofrimento. Lá também, na descrição do grupo, você vai encontrar o nosso material semanal sobre a nossa jornada inesquecível, uma vida com propósito. Venha conosco. Você que é de Lajem e região, quarta-feira temos um encontro, na próxima quarta-feira, às 19h30, para meditarmos aí sobre o propósito das nossas vidas. E mais, meu querido irmão, você que não é daqui, você vai poder acompanhar pelo YouTube, Facebook, pelos canais aí da IPL Play. Nós estamos com uma novidade também, já vamos colocar aí para você no grupo Propósito, que é a nossa TV. Nós temos agora a IPL Play, é também uma televisão que passa a nossa programação 24 horas por dia, temos a nossa rádio, então nós vamos compartilhar aqui o aplicativo para que você possa baixar, compartilhar com outras pessoas e estar alimentando ainda a palavra agora 24 horas por dia. Deus abençoe sua vida, nos ajude aí nessa divulgação. Jó, meu querido irmão, no capítulo 7, ele vai trazer o seu desabafo para Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, assim como o jornaleiro, o militar, espera com ansiosidade, com ansiedade a sua jornada terminar, para que ele tenha descanso, assim também eu estou esperando. Eu não tenho paz nem acordado, nem dormindo, porque quando eu durmo o Senhor me dá pesadelos, mas eu sei que está chegando o final. O Senhor está me vendo, e daqui a pouco o Senhor não vai me ver, e ele chega a dizer o seguinte: eu preciso falar, Senhor. Eu preciso falar porque eu estou amargurado. Então, jovem, trazer aquilo que está pesando dentro do seu coração e desabafar com Deus. Eu falei para vocês que não precisamos nos preocupar, porque Deus sabe entender a nossa dor. Aquilo que sai dos nossos lábios referente à nossa dor, meu querido irmão, quando nós colocamos diante de Deus, não é pecado. Até porque, se você não falar, Deus sabe ler o seu sentimento, Ele sabe ler o seu coração, Ele sabe o que você sente, Ele é onisciente. E no capítulo 8, Bildade vai se revoltar com Jó, porque Bildade segue a mesma linha de Elifaz, porém com mais crueldade. Qual que é a linha de Elifaz? É a linha da causa e efeito. É aquela ideia de que tudo que acontece comigo é porque eu mereço. E se eu sou abençoado, é porque eu mereci ser abençoado. Se eu sou amaldiçoado, é porque eu mereci ser amaldiçoado. Meu irmão, nós não podemos seguir essa linha. Essa linha é uma linha perigosíssima e antibíblica, porque a Bíblia diz que a nossa relação com Deus é pela graça, é de graça, é por graça, é favor imerecido do próprio Deus. Nós não merecemos nada e o Senhor nos concede muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele nos concedeu o melhor de tudo, todos os presentes, que é Jesus Cristo. Mas Bildade, continuando com essa linha, ele ainda vai ser mais cruel. Preste atenção no que ele vai dizer. Ele vai falar para Jó: Jó, até quando você vai ficar falando assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte, que incomoda, né? Um vento forte incomoda. Ele diz: será que Deus torceria a justiça? Para começar, irmãos, o que é justiça? Aquilo que é justiça para mim e para você não pode ser que não seja para Deus. Por exemplo, no presente momento, a gente precisa acreditar que Deus é justo e por fé. Nós não sabemos o que acontecerá depois, nós não sabemos o que Deus está para fazer, nós não sabemos o que está depois da curva, meu querido irmão. Agora, Deus sabe de todas as coisas, e um dia a Bíblia diz que nós vamos estar perante Ele glorificados, cantando que justos e verdadeiros são os seus caminhos. Um dia nós teremos a mente dele, nós compreenderemos o porquê Ele fez todas as coisas. Então, você não deve julgar a Deus pelo certo ou errado. Por exemplo, talvez para você seja errado que alguém tenha chegado ao poder, mas Deus permitiu que chegasse. E aí, como é que eu faço? Deus errou? Não, Deus não errou, meu irmão. Você só não entende a maneira como Deus age. Fica tranquilo, porque Deus, de fato, não erra. Deus não torce a sua justiça. Deus não deixa de fazer aquilo que é direito. Ainda que aquilo que Ele faça te desagrade e aos seus olhos seja algo errado, o Senhor é soberano e pode fazer o que desejar. Bildade vai dizer assim: olha como Bildade é cruel. Ele vai dizer para Jó o seguinte: olha, se os seus filhos morreram foi porque mereceram. No versículo 4 ele diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele lançou no poder da sua transgressão. Na linguagem de hoje, olha o que ele diz: de certo seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Ora, é o Todo-Poderoso, vai diante do Poderoso. E ele diz assim: se você é honesto, Jó, como você diz aí, que não entende por que isso está acontecendo, o Senhor vai fazer com que você tenha um estado final muito superior ao primeiro. Isso aqui, meu querido irmão, tem a ver com a teologia da prosperidade. Porque isso não é garantia, irmãos, no sentido humano falando, aquilo que é glória para o homem não é glória para Deus. Paulo glorificou a Deus, ele mesmo usa a expressão: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Chegou a hora de pegar minha coroa, porque eu sou vencedor. Quem pega a coroa é o que vence, é o que lutou com perseverança. Paulo diz isso, mas como é que estava a vida de Paulo? Sozinho, numa prisão, com frio, ninguém foi a seu favor, ninguém o defendeu. Ele estava preso, ele foi decapitado por causa de Cristo, e mesmo assim o final é glorioso, irmãos. Não é aos olhos humanos, mas no plano espiritual e de Deus é assim. Mas aqui Bildade está dizendo sobre um plano material. Ele diz assim: a riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Então, meu querido irmão, essa ideia
não é verdadeira se você aplicar apenas as coisas materiais. Se você entender que o espiritual sobrepõe o material, aí sim, aquilo que Deus nos permite perder, tudo tem um propósito espiritual, e no final nós vamos, espiritualmente falando, sermos muito mais ricos do que éramos antes. Ainda que a gente não tenha bem nenhum, se os meus olhos começarem a ver o Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, não é o que Jó diz, mas agora os meus olhos te veem. Se nós tivermos essa experiência, nós sairemos dessa tribulação, dessa provação ainda mais ricos. E aí, Bildad, ele começa a recorrer, inclusive, à tradição. Ele diz assim para Jó: olha, faça perguntas aos nossos antepassados. Nós não nascemos ontem, deixe que eles te ensinem. E ele diz assim, porque na visão dele, ele está falando isso, ele está sem Deus. Aí ele faz uma pergunta: olha, acaso pode o junco viver sem água? Então ele diz que se pegar um junco, que é uma planta aquática, uma vitória régia, por exemplo, e se você tirar da água, ainda que ela esteja verde, ela vai secar com mais rapidez do que outras plantas, porque ela é totalmente dependente da água. E ele diz que isso acontece com os que esquecem de Deus. A segurança deles é uma linha muito fina, é como uma teia de aranha. Eles se apoiam em teias, mas ela não aguenta, agarra o fio, mas não conseguem ficar de pé. Ele está falando isso para Jó, na ideia de que Jó estava assim porque Jó se apartou de Deus. Meu querido irmão, é pensar muito nessa categoria, causa e efeito. E não é assim que Deus se relaciona conosco. Ele diz: os maus, eles crescem como a erva do sol, a erva ao sol, que se espalha pelo jardim, as raízes encostam na pedra, mas se alguém as arranca, ninguém vai saber que estiveram naquele lugar. Chega outra pessoa e toma o lugar dele. Ele está dizendo para Jó: Jó, olha, você está sofrendo porque você abandonou Deus, e se você for uma pessoa mal, você vai ser retirado e ninguém vai lembrar de você mais. Ainda que você tenha sido um dos maiores homens, ninguém vai lembrar de você. Então, olha o que Bildad diz no final, ele diz assim: esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Então ele está dizendo aqui: olha, Jó, está na hora de você voltar para Deus. Está na hora de você voltar para Deus. Está na hora de você, como ele diz, agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Está na hora de você fazer isso, Jó, que ele está dizendo. Está na hora de você voltar para Deus, porque Deus não abandona pessoas honestas e nem dá a mão para ajudar os maus. Deixa a sua maldade, Jó. Porque se você fizer isso, olha aí a consequência, ele vai fazer você rir de novo, dar gritos de alegria, mas seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dar uma palavra para você: não seja cruel. Não seja cruel. Será que Jó merecia ouvir isso? Que os filhos dele foram mortos porque mereceram, porque eram pecadores? Hoje eu participei, irmãos, de um velório de uma criança. Que dor. Um recém-nascido, que dor. Só viveu 20 e poucos dias. Que dor, que dor. Ver um pai e uma mãe encerrar todos os projetos que eles tinham para aquela criança. Agora você imagina Jó, que já havia consolidado 10 filhos. Bens, integridade, retidão. Ele perdeu tudo isso, perdeu sua saúde. Jó perdeu tudo isso, meu irmão. E você tem aqui Bildad dizendo para ele que o que aconteceu com ele foi justo. O que aconteceu com ele foi porque ele foi mal. O que aconteceu com ele é porque ele não foi honesto em alguma coisa, ele está devendo em alguma coisa. E assim, meu irmão, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, não seja cruel, em nome de Deus. Não use o nome de Jesus para suas crueldades. Não queira, meu querido irmão, ser sábio aos seus próprios olhos, ao ponto de você conseguir explicar o porquê do sofrimento de todas as pessoas. Se você fizer isso, meu irmão, ao invés de você ser uma bênção, você vai ser uma desgraça onde você passar. Com o tempo, ninguém vai querer ficar perto de você, sabe por quê? Porque ninguém aguenta uma pessoa que acha que sabe, inclusive daquilo que ninguém sabe. Inclusive sabe os propósitos de Deus, sabe o porquê que Deus faz as coisas. A arrogância toma o coração dessa pessoa, essa pessoa se torna insuportável para se conviver. Porque, na verdade, meu querido irmão, há razões para o sofrimento, há motivações vindas dos altos céus que eu e você desconhecemos. Mas um dia nós vamos cantar por fé que justos e verdadeiros são os seus caminhos e os seus juízos. Então seja uma bênção, meu irmão, para o que sofre, não um tormento. Seja uma bênção. Traga palavras de ânimo, de amor. Para de ser aquele detetive que, em nome de Jesus, tenta descobrir o porquê de tudo que acontece. Não tem nada mais triste para nós quando a gente passa por uma situação que nós não desejamos nem para o nosso inimigo. E alguém vem dizer para nós que o que nós estamos passando é porque nós merecíamos. Isso vem do diabo, meu querido irmão. Se tem alguém na Bíblia que gosta da relação causa e efeito, esse alguém se chama Satanás. Lembra o que ele ofereceu para Jesus? Isso eu te darei se, isso eu farei se, sempre na condicionante. Agora o Deus que nós cremos, que nós servimos, que nós amamos, é um Deus que nos oferece de graça, nos chama pela graça, tem um longo ânimo conosco,
é longânimo, é benigno, é misericordioso, tem paciência, investe em nós. Se a nossa árvore dá fruta, ele aduba, ele espera mais, ele espera paciente pelo nosso retorno. Esse é Deus, meu querido irmão. É diferente do homem, é diferente de Satanás. Vamos lá, vamos juntos. Eu deixo esse apelo aqui para você. Seja um consolo para os que sofrem e não um tormento. Um grande beijo, amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.